Saravá. Quando a gente pensa sobre Umbanda, Candomblé, comunidades de terreiro, e os assuntos que são mais polêmicos, aqueles que despertam maiores curiosidades, inevitável a gente pensar sobre Exu. Mas eu penso que, para além de Exu, há uma figura icônica que representa muito mais do que a companheira de Exu, que representa muito mais do que o lado feminino de Exu. Sim, são elas, as figuras das pombagiras. As figuras das pombagiras são protagonistas quando a gente fala sobre o feminino manifestado dentro dos terreiros. Sobre isso e sobre muito mais, que eu trago hoje uma convidada especial que vai sentar nessa cadeira para falar um pouquinho desse assunto. Vamos lá. Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe. Saravá Umbanda, salve você que me acompanha. Que momento importantíssimo poder falar sobre pombagira, poder entender mais sobre pombagira, até porque, para entender de pombagira, por vezes a gente acessa as bibliografias que se tem hoje. Será que elas ainda servem? Será que elas já serviram em algum momento, em algum dia? O livro que você leu há 10 anos sobre pombagira, será que ele é o mesmo? Será que ele ainda faz sentido? É sobre isso e sobre muito mais que eu trago hoje minha convidada especial. Para você que não sabe, também minha esposa. Senhoras e senhores, eu ao meu lado aqui tenho hoje Renata Palottini, ela que é advogada, ela que é frente de combate à intolerância religiosa, ela é aquela que fala sobre identidade, ela é aquela que fala sobre gênero na comissão da OAB e ela vai saber falar melhor sobre tudo o que ela faz a partir de agora. Renata Palottini, agora sim, senhoras, uma salva de palmas. Ai, que alegria, que axé, que prazer estar por aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Mas me fala para começar, quem é você? Eu sou advogada e eu tenho uma especialização em Direito e Processo Penal desde a universidade. Eu tenho direcionado a minha carreira já há alguns anos ao atendimento exclusivo de mulheres que estão num contexto de violência, violência de gênero, e mulheres que passam por situações de violência sexual, de toda natureza, dentro de um contexto religioso. Há uma necessidade dessa sensibilidade. Precisa ter um letramento a respeito de gênero para atender essas mulheres. Precisa ter não basta ser sou advogado, já vou atender. A nossa sociedade está calcada, enraizada no machismo sistêmico. E isso não é diferente da advocacia de nenhuma outra profissão ou de nenhuma outra seara no Brasil. Então, a chance de uma mulher que foi violentada dentro de um contexto, principalmente, né, religioso, que é um contexto muito ímpar, traz características que a gente precisa se atentar para entender quando a violação aconteceu, em que contexto aconteceu. A mulher corre o risco, se ela passar por uma pessoa, um profissional, que não tem um letramento, de ser desmotivada a registrar essa ocorrência. De ser desmotivada a procurar os seus direitos, porque a mulher, sempre, quando ela estiver envolvida num contexto de violência, ela é vítima, o agressor, o criminoso que escolheu a violência. A mulher precisa ter muito claro isso na cabeça. Que engraçado, né? Já foram alguns minutos e a gente não falou diretamente sobre o que muita gente espera sobre pombagira, porque quando alguém entra nesse momento para ouvir esse podcast, para falar de pombagira, provável que boa parte das pessoas nesse momento já esperava estar ouvindo sobre... Bom, a vela da pombagira, a vela vermelha, a guia da pombagira é a guia vermelha, ou pode ser vermelha e preta. A champanhe da pombagira é sempre uma champanhe vermelha, a pombagira adora um morango, uma cereja. E a gente ainda não começou. Ao que se deve isso? Será que, para se entender pombagira, eu preciso ou eu devo atravessar o entendimento da mulher na sociedade? Ou eu consigo entender pombagira ausente dos valores das mulheres incutidos atualmente na sociedade? Dentro do terreiro, se você pisar pela primeira vez e ver uma pombagira em terra, certamente a posição altiva, a altivez dessa mulher,
a forma como roda a saia, a forma como gargalha, como bebe a sua champanhe, você certamente vai ter alguma impressão. Uma impressão de uma mulher que sabe sobre os seus direitos. Uma mulher da desobediência, uma mulher da liberdade. Eu gosto muito dessas duas palavras para começar aí a delinear sobre Pombagira, porque eu vou fugir um pouquinho do termo definir. Só que, com o passar do tempo, eu observei, né, eu já estou na Umbanda há alguns anos, que sem um letramento sobre gênero, sem falar de mulher dentro da sociedade brasileira, eu tinha uma impressão outra de Pombagira. Uma impressão, talvez, limitada. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu falo de Lei Maria da Penha e proteção às mulheres, eu sou categórica em te afirmar que Pombagira é uma militante, é uma ativista de direitos humanos. Por quê? Porque o direito das mulheres está nos direitos humanos. A minha impressão é que parece que isso é novo, não é? Esse olhar não é novo? Sempre houve esse tipo de pensamento e relacionamento com Pombagira nos terreiros? Você disse que você está na Umbanda há muito tempo. Então, não sei se foi um azar da minha trajetória e não me deparar com esses conceitos e com esse cenário tão necessário para Pombagira se manifestar. Que cenário, né? Mais uma vez. Esse cenário social de que nós estamos no país que mais mata mulheres da América Latina. Então, eu na minha trajetória, então estou falando do meu processo particular, ainda não tinha me deparado com essas definições. Com esse enquadramento, né? Para a gente poder entender Pombagira. Não tinha me deparado. Mas é importante dizer aqui também, viu? Esses conceitos sociais não são novos. O que eu vou dizer aqui, brevemente, o que a gente vai conversar aqui e traçar aqui, algumas possibilidades, foram conceitos criados, pensados por intelectuais negras neste país, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e tantas outras, Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo. Nós estamos falando de muitas mulheres que vieram antes de nós. Não estamos aqui inventando a roda. É em razão da luta de todas essas mulheres negras desse país, dessas grandes intelectuais, que nós podemos hoje pensar sobre direito de mulheres. Por que a gente não encontra essas informações, esse paralelo, nos livros de Pombagira que a gente lê hoje em dia? Olha, dentro da Umbanda a gente vai encontrar o tal machismo sistêmico, né? A maioria dos sacerdotes são homens. E quantos homens hoje você conhece com letramento de gênero? Quais são os homens preocupados em fazer uma reflexão honesta sobre as suas masculinidades? Pensando aí em homens que violentam mulheres, que ainda olham para o corpo da mulher como um corpo objeto, um corpo propriedade, que naturaliza a violência. E não só a física, hein? E não só a física, que naturaliza a violência de outras naturezas. Quantos homens você conhece? E aí eu vou aqui englobar as grandes lideranças de Umbanda, que pelo menos nós temos conhecimento, porque a Umbanda é múltipla, ela é diversa, né? E ela está no país inteiro. Mas as grandes lideranças, quantos sacerdotes, pais de santo você conhece? Que sabem efetivamente definir as outras violências que um homem é capaz de agredir outra mulher. E eu arriscaria dizer, David, que dá pra gente pensar, inclusive, historicamente, do mito da fundação da Umbanda pra frente. Naquele instante do mito de Zélio Fernandino de Moraes, e todas as criações, os primeiros terreiros e tal, no Rio de Janeiro, Pombagira não aparece, não há registro histórico. Ela foi silenciada lá da Macumba Carioca e ela continua silenciada. Ou seja, o machismo sistêmico, aquela configuração militar vai silenciando as mulheres. E aí a história vai acontecendo e a gente vai percebendo que inclusive os sacerdotes, a maioria são homens, ainda que tenhamos a informação de que grande parte dos adeptos e adeptas da religião são mulheres. Só que as lideranças, quem decide, quem dá as regras dentro do terreiro são homens. E não teria nenhum problema, a meu ver, se fosse uma liderança
honesta no sentido de ter informação a respeito dos letramentos. Se essa liderança soubesse, conhecesse e informasse os seus filhos e filhas, os adeptos, a respeito do direito das mulheres, o quanto as mulheres são subalternizadas, Não é esse silenciadas. cenário, você acha que não é esse cenário que se tem hoje? Eu, pelo menos, não me encontrei no meu caminho, e todas as mulheres que passam por mim, e a maioria delas chegam até mim em razão da Umbanda, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação de uma verdadeira informação sobre essas questões dentro dos terreiros. E aí é que vem pra mim a grande contradição, porque o que será que os terreiros de Umbanda entendem como pombagira? Como você percebe hoje a representação da pombagira por meio das ilustrações? Acho que a Priscila faz um trabalho ímpar. E por que não dizer uma reparação imagética à pombagira? Veja bem, acho que boa parte do que eu poderia aqui traçar como possibilidade de resposta você já deu. A Priscila é uma das artistas que a gente tem como referência que inclui todas as formas de ser mulher. Né, na figura de pombagira, na arte de pombagira. E isso é fundamental para a nossa existência. Mais uma vez, a questão estética tem um peso muito grande, uma vez que o padrão de belo na nossa sociedade não é o padrão negro, não é o padrão gordo, não é o padrão do cabelo crespo, enfim. O padrão belo, ele é europeu, ele é magro, ele tem uma cara e características muito específicas. Porque quando a gente se depara dentro de uma loja de artigos religiosos, por exemplo, e eu tô pensando aqui, né? Alguém que entra agora para a religião, seja Umbanda, seja um Candomblé, uma religião de matriz africana, uma religião afrodiaspórica, entrou na loja de artigos religiosos para comprar a primeira imagem de pombagira, e a gente pode se deparar com uma imagem que corresponde a um padrão magro. E isso quando não é uma violência racial, porque a gente vai encontrar pombagiras loiras, do olho azul. Aí, eu já vi, já vi cada atrocidade, mas a gente precisa entender que a gente se comunica pela imagem, pela representação. Isso é representatividade. E quando a gente vê uma imagem de pombagira que está enraizada numa cultura de África loira, isso é uma violência. Quais livros você indica para se entender pombagira? Eu quero indicar para as pessoas lerem primeiro Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Por que eu quero indicar esse livro? Porque esse livro são histórias de mulheres negras periféricas. E são narrativas. E é importantíssimo que você entenda essa realidade se você quiser entender pombagira. Depois de você ler Conceição Evaristo, acho que tem uma infinidade de indicações, mas eu faria aqui a indicação de um livro que eu defino como um livro simples, mas um livro de uma riqueza que, com certeza absoluta, transforma aquele que lê. Então, você inicia uma pessoa no começo desse livro, ao final dele, certamente você tem outra visão de mundo. Que é Bell Hooks, que é uma intelectual norte-americana, e o feminismo é para todo mundo. Muitos questionam o olhar romantizado que se coloca a pombagira. Então parece-me que, ultimamente, muita gente questiona o olhar da pombagira e aponta enquanto um olhar romantizado. Você acha que pombagira é a deusa, ela é a força ancestral feminina, a divindade da lua, dona do útero, o útero da lua que brilha no poder da chuva da garoa? Me conta mais, brincadeiras à parte, me conta mais sobre isso. Eu não gosto de definir pombagira, a gente pensa algumas possibilidades do que ela pode ser, porque se a gente quer dar liberdade às mulheres, elas precisam se autodefinir. Mas, se eu não estou definindo pombagira, eu não posso dizer que para determinada mulher ela não deva ter uma relação com pombagira nessa perspectiva da deusa, entende? Eu acho que não dá para negar nada a pombagira. Se ela quiser ser deusa, enfim, desde que ela defina para você deusa, que isso seja inclusivo, que isso respeite a sua origem negra. Pô, 10, eu acho que super dá. Agora, o que não dá é para tentar colocar a pombagira nessa visão romantizada que você iniciou a pergunta. Por que eu tô te dizendo?
Porque romantizar Pombagira é limitá-la. Por exemplo, a Pombagira é mãe. Sim, Pombagira é mãe. Mas de que mãe estamos falando? Daquela exausta que está na sua casa, que você pensa que está fazendo home office, mas está com uma mão no computador, segurando o filho, mamando no seio, na outra mão, que tem que cuidar de todas as tarefas de cuidado em casa, ainda tem que ser esposa. Quer dizer, que mãe é essa que Pombagira é? Então a gente precisa pensar direitinho o que você entende sobre essas definições. Percebe? Recentemente saiu uma matéria relacionando o uso do dispositivo intrauterino, o DIU, e a autorização que os homens, os maridos, os parceiros, os companheiros precisam ceder ao plano de saúde para que as mulheres utilizem, para que as suas companheiras utilizem do dispositivo intrauterino. Mas não é sobre isso que eu quero falar. No terreiro, também existe essa tentativa de dominar os corpos das pombagiras. Afinal, Pombagira tem o corpo livre no terreiro de Umbanda? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu sei que a realidade não é essa, né? Eu sei que há muitos terreiros, inclusive, que a liderança daquele espaço não permite que as mulheres incorporem Pombagira. E para mim, se você quer saber, isso é completamente compreensível. Porque o homem que está centrado na sua masculinidade machista, patriarcal, ele tem medo de mulher livre. Ele vai proibir mesmo. Quando a gente discute muito a masculinidade e a questão do feminino, a criação de meninos e meninas na infância e na juventude, os pais ensinam os meninos a serem assertivos. As meninas têm que dizer sim para tudo, porque senão é feio. Nós, meninas pequenininhas, seja comportada, seja educada, diga sim. Se não quiser, não, obrigada. Sempre com uma postura de subalternização. O menino não. O menino ele precisa ser assertivo. É o dono da bola, né? Para dominar o mundo. Para ser o engenheiro. Para ser o professor. Para ser o advogado. Ele é assertivo. O homem ele é criado para ser assertivo. Então, quando uma liderança religiosa proíbe Pombagira de vir no terreiro, eu já sei quais são os valores daquele espaço. Quando eu olho uma comunidade onde homens não podem, onde mulheres não podem, onde o pano de cabeça é para esse gênero, onde homens são de um lado, mulheres de outro, será que isso também não é a perpetuação dessa misoginia, desse machismo, desse silenciamento dentro dos terreiros, manifestado dentro dos terreiros? Eu acredito que sim. É uma retroalimentação desses valores patriarcais. Como que você firma a sua pombagira? Aliás, preciso eu, isso é uma pergunta que todo mundo sempre faz, preciso eu ser de terreiro para me relacionar com pombagira? Não, com certeza não. Você não precisa estar, não precisa pertencer a uma comunidade de terreiro. Se você quer ter um relacionamento com pombagira, você precisa ter 2 conceitos bem definidos, de desobediência e liberdade. Porque pombagira desobedece aquilo que está posto. Se a mulher é ensinada a subalternização, ficar sempre em segundo plano, pombagira desobedece essa ordem. Se mulher é ensinada a ficar calada e silenciar diante de uma dor, de uma violência, pombagira desobedece. Ela é a contramão de qualquer valor machista patriarcal. Ela é a contramão dessa visão do falo, do só o homem dar as ordens, só o homem ocupar os lugares de liderança, só o homem ocupar a cadeira do topo da pirâmide social. Então você precisa entender o que é pombagira nessa perspectiva da desobediência. Sabe por quê? E como, de novo, antes de você continuar, desculpa até te interromper, eu tô realmente impressionado. Como cruza, né, a mulher na sociedade, essa opressão social e pombagira, como esses assuntos são extremamente imbricados, a ponto, Renata, de eu não conseguir pensar pombagira, se não por esse viés. Nossa, é entende? Incrível, eu acho que essas coisas estão muito ligadas e são... a gente não consegue dissociar mesmo, a gente não consegue separar se a gente quer, de fato, entender todas as possibilidades nessa figura que é complexa, né? Por isso a gente não define. Porque é uma figura complexa. Pergunte a uma mulher o que ela é. Cara, você vai estar matando alguém se você
quiser que essa pessoa se defina em poucas palavras, nas coisas que ela faz, no ofício. Nós somos muito mais que isso. E pombagira ensina isso dentro do terreiro. Até porque a sua pombagira dama da noite é diferente da Maria Padilha. Mas falando um pouco sobre essa firmeza que você faz, como é que ela é? Pois é, entendido a questão da desobediência, você tem que entender que qualquer rosa vermelha que você coloque pra pombagira é o próprio culto à tua liberdade. A liberdade do ser, a liberdade para existir. Eu coloco uma quartinha vermelha, pequenininha, dentro de um espaço que eu tenho, eu moro em apartamento, um espaço pequeno que eu tenho, eu coloco dentro da quartinha o meu espumante. E ó, é muito legal dizer uma coisa. Eu ofereço à pombagira sempre o melhor que eu posso dar naquele momento. Que achei, hein? Então, é claro, se eu tenho dinheiro naquele dia e eu posso comprar o melhor espumante, sim, eu compro. Se eu não tenho, eu vou comprar aquilo que a minha possibilidade naquele momento me permite. Que é o melhor que você tem naquele momento. Exatamente. Isso é muito importante, Essa é a troca. importante. Essa é a troca. E aí eu uso a quartinha vermelha, eu faço sempre uma firmeza com a bebida da pombagira, né? Eu já... Frutas, põe fruta não. Olha, já fiz com morango, eu gosto muito da simbologia das coisas, né? No entanto, sou astróloga. Então, eu acho que a fruta, o morango, ela me representa muito a questão do desejo. E pombagira está no desejo. E aí, num desejo de forma bem ampla. É o desejo sexual, é o desejo pela liberdade financeira, é o desejo por ser quem se é, ter liberdade para ser quem se é o desejo pela vida, é o desejo pela felicidade. Eu ofereço sempre um cigarro ou uma cigarrilha, mas eu gosto muito. E sempre frutas vermelhas, né? Tô vendo aí. Eu Cereja, gosto do morango. vermelho, eu gosto da cor vermelha. E a pombagira tá muito, né? Por tradição, ela tá muito ligada ao vermelho. É o proibido, né? É E o pecado, a cor do pecado, E né? eu gosto, mais uma vez, né? Eu aqui falando as mesmas coisas. Mas eu gosto da simbologia também do vermelho. A mulher de batom vermelho, ela dá medo. A mulher, ela não De roupa podia... vermelha, né? A mulher de vermelho, né? Vermelho, imagina, né? Você ter um casal em que a mulher está dentro de um relacionamento em que ela é limitada, ela tem a sua liberdade restringida pelo companheiro ou pela companheira, ele vai dizer, tira essa saia vermelha, tira este batom vermelho, isso é coisa de mulher que não presta. Ele vai medir a dignidade daquela mulher por conta daquele batom vermelho. Então... E é por isso que pombagira fala, me deu vermelho. Ah, meu querido, a desobediência todinha, e que axé. E foi muito bom ter descoberto pombagira nessa vida. Eu sou uma mulher privilegiada por isso. Porque Maria Padilha salvou minha vida, né? Ela desobedeceu à morte naquele momento. Porque eu, assim como tantas mulheres no Brasil, fui vítima de um relacionamento violento. Se você quer se relacionar com pombagira, esteja disposto. Porque você não sabe o tamanho de uma mulher que vive na rua. O que ela é capaz de fazer. Você não tem ideia. Cuidado. Cuidado. Eu tive a oportunidade, né? De gravar você no Aruanda Studios, gravar o seu curso no Aruanda EAD, o curso de pombagira. Você assistindo esse curso hoje, se você pudesse incluir alguma informação, te vem agora em mente o que hoje você colocaria? Porque depois do curso, você teve um clube do livro que você falou sobre, por exemplo, o amor de Bell Hooks. Nossa, você agora foi perfeito demais, porque você, né, trouxe essa memória. É verdade, eu queria indicar para todas as pessoas que nos ouvem e estão aqui nos vendo através do YouTube. Gente, esse livro da Bell Hooks é um livro político, mas ela define, ela tem a ousadia, gente, mulheres intelectuais mudam o mundo. A ousadia de definir o que é amor. Quantas mulheres não entram para uma gira procurando atendimento dos guias e querem passar com pombagira porque elas estão trazendo dores diretamente relacionadas às questões amorosas? Então é preciso, é necessário, é uma luta política pela nossa existência saber o que é amor. E é por isso que a Bell Hooks escreve sobre amor. Amor é compromisso. Amor é verdade, amor é respeito. É conversa transparente. Então ela fala sobre esses quesitos e esses elementos que compõem o amor. E quando você define o que é, você tem critérios quando você está dentro de uma relação. Olha a importância. Por que você põe dinheiro na firmeza de pombagira? Geralmente não se põe dinheiro, enfim, eu não quero falar muito de Exu agora, porque eu tô resguardando um negócio bom, mas geralmente não se põe dinheiro numa oferenda, num assentamento para Exu. Isso faz tanto sentido, até porque quando a gente vai olhar
os relacionamentos violentos e abusivos, a maioria das mulheres que não conseguem sair desses relacionamentos não saem porque são dependentes econômicas, né, financeiras dos seus agressores. Então elas querem que a violência cesse, que a violência pare. Mas elas sabem que se elas denunciarem aquele agressor, vai faltar para o filho dela comer. Entende? Então, como é importante trocar com Pombagira e pedir a Pombagira a nossa liberdade financeira também. É uma emancipação, né? Com certeza. Numa sociedade capitalista como a nossa, o dinheiro é que permite que eu caminhe, que eu conquiste, que eu dê as ordens da minha própria vida. E a maioria das mulheres não são remuneradas pelos trabalhos domésticos, né? Silvia Federici fala muito sobre isso, uma feminista italiana. E ela me abriu um boom na cabeça, assim, porque ela disse que um dos maiores problemas quando o assunto é a desigualdade de gênero na sociedade, é que as mulheres ficam encarregadas dos trabalhos de cuidado, das tarefas de cuidado. Então, é lavar louça, é lavar roupa, é cuidar do filho, é tirar o lixo do banheiro, mas não somos remuneradas por isso. O que permite, inclusive, que o homem que vive naquela casa, onde uma mulher está exausta com as tarefas de cuidado, seja engenheiro, seja CEO, ele seja diretor de uma grande empresa. Ele não precisa se preocupar com o lixo do banheiro. E a gente não remunera essa mulher. E ela está sempre né, dependente do outro. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, principalmente agora dessa sua entrevista que você deu para o Ministério Público a respeito das religiões afro-brasileiras, a respeito de um reconhecimento, a respeito da busca que boa parte das comunidades tradicionais de terreiro tem para uma liberdade. Como que é falar de Pombagira no Ministério Público? Você em algum momento pensou isso? Eu fiquei emocionada porque eu nunca imaginei na vida que eu ia cruzar os assuntos da advocacia e vocalizar Pombagira dentro dessa instituição, né? Porque a instituição do Ministério Público, muitas vezes, ela é taxada como uma instituição da denúncia. E a gente sabe que o sistema penal é seletivo. As pessoas que ocupam a população carcerária é a população periférica, a população negra. E estar falando de Pombagira para a rede de enfrentamento ao racismo no Ministério Público foi uma conquista. Falei bastante sobre essa perspectiva de Pombagira e a desigualdade entre homens e mulheres, as desigualdades de gênero, mas foi uma entrevista enfática nas questões da intolerância religiosa. Então a gente precisa debater isso fora dos nossos terreiros. As nossas questões, para a nossa existência, é preciso que a gente leve as questões do terreiro, os ensinamentos do terreiro para fora das paredes do terreiro. Para finalizar, já caminhando para o final aqui, me conta um pouco sobre o seu enfrentamento enquanto as denúncias que você recebe, as mensagens que você recebe, frente aos assédios nos terreiros. Me conta sobre isso e o seu trabalho de enfrentamento a isso. Então, na verdade é o seguinte, né? Vivendo uma realidade de terreiro, eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouco mais ampla daquilo que é permitido e aquilo que ultrapassa a dignidade e o direito daquela pessoa. Principalmente, né, nós estamos falando aqui de uma questão de gênero, principalmente uma mulher. E uma violência, quando ela acontece dentro de um contexto religioso, ela demora para ser percebida. Por quê? As pessoas elas chegam fragilizadas dentro da religião, de qualquer religião. A gente busca uma palavra, uma experiência dentro da religião, naquela tentativa que nós falamos em episódios atrás. De ressignificar, de elaborar novamente os episódios que passamos de dor, de violência, de sofrimento. A gente tem essa tentativa de olhar de uma outra maneira. E a subjetividade religiosa ela vem para ocupar esse lugar. Para que a gente possa olhar para as nossas dores de uma maneira diferente. Então, muitas mulheres chegam dentro de um contexto religioso, e aqui eu não quero dizer uma instituição religiosa única, eu estou falando de, pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, pode ser Espiritismo, pode ser a Igreja Católica, ou a Igreja Evangélica, eu não estou querendo definir uma religião, eu estou falando do contexto religioso. A mulher, ela chega fragilizada muitas vezes. E o criminoso, ele abusa dessa fragilidade. E de uma forma tão sutil,
que quando a mulher vai perceber, ela já foi violada. E me parece que ele sabe Sabe. o que ele tá fazendo. Sabe. Claro que sabe. Não marinheiro de primeira viagem assediando pela primeira vez. Nunca haverá um assediador de uma mulher só. O homem que é violento com mulheres, seja violência física ou de outras naturezas, né? Se for um assédio, uma importunação sexual, ele nunca é de uma mulher só. Por quê? Porque ele tem valores. É o corpo objeto daquela mulher. Ele quer satisfazer a própria lascívia. Ele quer satisfazer o seu desejo sexual. Então ele determina as vítimas. E é claro que dificilmente ele vai chegar numa pombagira livre e desobediente. Ele não vai conseguir muita coisa com ela. Mas uma mulher que está fragilizada, ainda num processo de emancipação, é uma vítima fácil. Para que ele diga, por exemplo, a gente precisa fazer um ritual. E nesse ritual, para sua cura, porque é essa promessa e a gente leva isso para o judiciário, porque é esse o meu trabalho, é mostrar para o juiz e a juíza de direito que esse agressor e esse homem criminoso abusou da boa-fé com promessa de cura para essa mulher. E aí ele diz, para sua cura, nós precisamos ter uma relação sexual. Porque através do chakra XYZ, você vai se emancipar e se libertar dessas dores que você carrega. Quando surge uma denúncia, quando desponta o nome de alguém na internet, uma denúncia de alguém, é como uma série de outras, como aconteceu nos casos anteriores de religiosos abusadores que vêm um atrás do outro denunciando, né? Eu digo que é muito difícil para uma mulher encarar uma Porque denúncia. não é só denunciar? Oh, meu rei, que bom que fosse, viu? Eu acho que nós estaríamos num mundo mais seguro para as mulheres. Mas não é a realidade. Só denunciar quer dizer que ela vai precisar ter coragem, apoio familiar, e aqui não estou falando só da família consanguínea, estou falando da família estendida, então às vezes amigos, pessoas de sua confiança. Terreiro. Ela vai precisar de apoio jurídico, porque nem todo profissional está preparado para isso. Ela vai precisar de um apoio psicológico, porque a saúde mental dessa mulher é uma saúde mental comprometida. Então, assim, a denúncia, ela tá aí, calcada em todas essas coisas que eu tô te dizendo. E quantas mulheres têm esses apoios todos? Qual é a mulher que quer ser revitimizada perante a delegacia de polícia, depois tem que contar o caso de novo no Ministério Público, depois tem que contar de novo o caso na frente do juiz de direito? Olha quantas vezes ela vai revisitar esse lugar. Mas é um fato, como você disse. Uma denúncia basta para que muitas outras pessoas que foram agredidas, violentadas por aquele criminoso apareçam. Quem passa por essa situação... Eu quero dizer aqui, ó, contate Renata, mas eu sei que, né, isso acontece diariamente, infelizmente. Sim. Então, qual é o melhor caminho? Já que, por exemplo, eu não tenho condições de lhe contratar como uma advogada, de lhe acionar. Qual é o melhor caminho? Eu que acabei de perceber. Aqui nesse nosso podcast, acabei de perceber, alguém acabou de perceber, talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora acabou de perceber que sofreu ou que sofre assédio, abuso, violência. Qual é o caminho a se seguir, que essa mulher, né, deve seguir? Eu acho que primeiro procurar alguém da sua confiança para relatar que você é vítima. Porque a partir do momento que você entende esse lugar de vítima, você também entende que o apoio e o acolhimento das outras pessoas vai ser fundamental para que você possa responsabilizar, né, pedir uma responsabilidade do Estado que vai punir esse agressor, vai punir esse criminoso. Então, contate alguém da sua confiança. Essa pessoa certamente vai ter um equilíbrio emocional muito melhor, uma lucidez melhor sobre as coisas para procurar uma ajuda jurídica. É fundamental, né? Para que você possa saber quais são os seus direitos, o que você precisa fazer primeiro. Mas se você não tiver, não tenho condições de procurar um advogado, porque, enfim, né, advogado é uma profissão de privilegiados. Mas você pode procurar uma delegacia de polícia, realizar o boletim de ocorrência. Se for negado na delegacia de polícia fazer esse boletim de ocorrência, você pode ir direto à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, que vai obrigar, vai mandar um ofício
para o departamento de polícia investigar essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, mais uma vez, o machismo dentro da nossa realidade é sistêmico. E não pense você que você vai parar numa delegacia e que você vai ser acolhido. Há a possibilidade de você ser desmotivada a realizar aquela denúncia. Então, se isso acontecer no seu caso, não desista. Procure a Defensoria Pública, que é um órgão que pode fazer a sua defesa de forma gratuita, é um órgão do Estado. Procure o Ministério Público. Há um grupo especializado dentro do Ministério Público de promotoras que vão te acolher e vão registrar a sua denúncia. E não aconselho, se você souber de alguma mulher que está em situação de violência, seja ela dentro de contexto religioso ou não, você dizer a ela, pô, vai logo, denuncia. Ah, não acredito que você vai ficar na mão desse daí. Puta, tá vendo? É por isso que ele te bate. Você volta. Isso mais mata uma mulher do que ajuda. Então, eu sei o ônus e a coragem que uma mulher precisa para denunciar, mas se você tiver essa possibilidade, certamente você será uma pombagira em vida. Às vezes você acha que está fazendo uma denúncia para o teu caso particular. Você está salvando a vida de muitas mulheres que iam passar e que já passaram pela mão desse criminoso. Eu tô muito feliz. Eu também. Por esse encontro, tô muito feliz mesmo. Eu sempre tenho a oportunidade, né, nos espaços que eu ocupo de vocalizar, mas eu nunca vou naturalizar isso. Toda vez que uma mulher pega no microfone, é uma conquista, é uma desobediência. Então, muito obrigada. Eu estou muito emocionado com esse encontro, muito feliz por esse momento. Espero novas oportunidades para a gente continuar falando de outros assuntos que não ficaram aqui, que passaram longe de ser explanados, de nós abrirmos aqui. Muito feliz pela sua participação novamente, muito obrigado. Obrigada, sempre vai ser um prazer. Toda vez que você me chamar, eu tô aqui. Atina para isso. Este ritmo binário Predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.